Olá, eu sou o Beluga, bem-vindo ao canal 83. Esse será um dos vídeos mais difíceis que eu terei que produzir. Por quê? A Rita Von Hunt me respondeu. E ela deve estar uma fera com esse negócio, porque eu cutuquei a onça com a história da natureza humana, que é o que ela menos gosta. Falando, natureza humana. Menina, pra eu levantar e ir embora é 2. Mas, gente, vocês perceberam? A Ritinha Ruth Von Hunt me respondeu. Né? Então, agora eu saí do G14. Você entra no primeiro dia, você vai com a família toda, bandas e fanfarras, faixas, parabéns, a vida começou, alegria, agora é nós, e você é recebido pelo chefe. O chefe olha para você e diz, sabe o que é? A empresa tem 15 níveis. E você, obviamente, está no G15. Enquanto você não passar para o G14, você é invisível. Você não existe, não tem nem lugar para sua bicicleta no estacionamento. G15 não existe. O que é que eu faço para passar para o G14? Persiga metas. O que são metas? São como cenouras. Eu vou ligar o PowerPoint, vou mostrar a cenoura e você sai correndo. Quando você agarrar a cenoura, você traz para mim. Show de bola. E lá sai você, atrás da cenoura. E aí você agarra a primeira cenoura. Aliás, a primeira cenoura agarrada é uma sensação indescritível. Você traz a cenoura na mão, dentro no ônibus, e traz para o chefe e diz, está aqui a cenoura, vamos à comemoração. A vida finalmente chegou. Então, antes de mais nada, obrigado, Rita Von Hunt. Para quem ainda não sabe, ela é lá do canal Tempero Drag. E é uma persona do Guilherme, que é descrito lá no Wikipedia como professor, ator, youtuber, comediante, palestrante, drag king. Lá também explica que persona é diferente de personagem. Porque personagem seria tipo assim, algo que qualquer ator ou atriz poderia fazer, né? Poderia trabalhar um papel. E no caso da Rita Von Hunt, não é um papel que poderia ser trabalhado nesse sentido. É como se fosse tipo um segundo eu do Guilherme, que aqui nós vamos chamar de Ritinha. Aliás, eu vou aproveitar essa deixa para explicar uma coisa que algumas pessoas não sabem, mas aqui no canal eu não conheço ninguém. Como assim, Beluga? Você vive marcando todo mundo aí. E eu faço isso na cara dura mesmo para tentar uma interação com os youtubers que eu gosto ou que eu considero importante para a discussão no vídeo em questão. Ah, Beluga, mas muitas vezes a gente vê você discutindo com os youtubers aí. Funciona da seguinte forma. Existem 3 Ritinhas. A Ritinha número 1, a Ritinha número 2 e a número 3. Porra, Beluga, você bebeu? Não. A Ritinha número 1 é aquela de verdade, a que vai no banheiro, faz o número 1, número 2, tem dor de dente, saca? Já a Ritinha número 2 é a Ritinha youtuber, que carrega parte da Ritinha número 1, mas é circunscrita ao seu papel performático de transmitir ali uma mensagem, entende? É tipo... pega o Nando Moura. De que ia decidir fazer esse vídeo aqui, eu não ia focar em vocês, tá? Imbecis. Mano, primeiro eu... Pera. Não tem festa nenhuma. Pessoal, nós precisamos pensar numa estratégia para conseguir o máximo de engajamento nessa Copa do Mundo. O que é que nós vamos fazer? Por que você não pinta o cabelo de verde e amarelo? Isso é ridículo. Fica aí no seu mundinho. Você quer que o VT volte, hein? Se não fizer tudo aquilo que o VT quer, o VT volta, hein? A informação que eu recebi agora é muito boa. Esse Nando Moura, você não encontra pela rua. É o Nando Moura número 2, o performático, que existe para o YouTube, certo? Já viu aquele filme Uma Mente Brilhante? Thanks, Professor. Goodbye. Have a nice day. Goodbye. Papers in hand, Mr. Byers. Professor Nash. Can you see him? Yeah. You sure? Positive. He's within your vision. Good. Forgive me, I'm just always suspicious of new people.
See you next week. See you next week. Você está querendo dizer o quê? Que tem uma mente brilhante, Beluga? Não, nesse caso eu fiquei só com a esquizofrenia mesmo. A Ritinha 3 é como se fosse a minha amiga imaginária, a quem eu tenho acesso, e posso trocar uma ideia, já que a 1 é inacessível. E, bom, quase inacessível. De vez em quando, através da Ritinha número 2, rola uma canja como essa de hoje. E com esses amigos imaginários, eu bato papo, discuto, saio, vou na padaria. Outro dia eu fui na padaria com o Nando Moura, quebrando o pau por causa do vídeo que ele fez lá sobre a abertura das Olimpíadas. Inclusive, vou fazer esse vídeo ainda. A Ritinha entrou no meio da discussão, foi mal bafafá, mas aqui ninguém briga, só discute. O ruim é que o Nando 3, ele não tem Mustang, né? Então a gente vai pra padaria a pé mesmo. Mas enfim, voltando pra minha tão esperada discussão com a Ritinha Von Hunt sobre a natureza humana. a Ritinha me propôs encontrar um índio em tempos atuais que esteja viciado no jogo do tigrinho. Porque isso provaria, então, meu ponto de vista, né? E o que ela está querendo dizer com isso? Olha, imagina um mundo sem esse desenvolvimento aqui. Só com os índios. Não tem aqueles filmes com universo paralelo de super-heróis? Então, num universo paralelo, a humanidade na Terra se desenvolveu de uma forma diferente. Imagina que a industrialização nunca tivesse chegado. Os índios estariam vivendo aqui do jeito que eles viviam no passado, com suas ocas, caçando, pescando e tudo mais que os índios fazem em sociedade, beleza? Vamos em frente. Como seria esse mundo? Imagino que seja esse o questionamento. Porque aí não teríamos o tal meio de produção. Lembra lá de Humberto? O meio de produção capitalista, que é o culpado por isso tudo aí? Porque podemos dizer que ele é fruto da industrialização? Me digam aí nos comentários se poderia existir indústrias sem capitalismo. É possível existir indústrias e modernidade sem capitalismo? Será? Eu acho que não rola. Mas vamos pensar um pouquinho nesse mundo raiz aí. Vivendo daquele jeitão. Qual jeitão, Beluga? Você tá a fim de almoçar? Então vai lá caçar, plantar, pescar. Não tem supermercado. Não tem fogão, micro-ondas, nada disso, sacou? O negócio é na unha. O almoço tá andando por aí no meio da floresta, vai lá buscar ele. No mundo assim, não teria alguém viciado em tigrinho? Não, porque nem haveria tigrinho, certo? Mas espera aí, e se pegarmos, e aí que entra a pergunta da Ritinha, alguém remanescente dessa cultura em tempos atuais, encontraríamos ao menos um viciado no jogo do tigrinho? E aqui é preciso fazer algumas observações, né? Eu fico pensando assim, o quanto de romantização ou idealização cada um de nós tem na cabeça sobre tribos primitivas, ou índios. Eu lembro que no ensino médio, acho que em literatura mesmo, ensinavam que havia lá um movimento, acho que até o romantismo mesmo, que eles idealizavam cenários em suas poesias e tudo era muito lindo e perfeito. Às vezes eu tenho medo que por trás dessa pergunta, na cabeça de muitas pessoas, tem aí carregado essa idealização do índio, como se lá na cultura original do índio, ele não tivesse os problemas da natureza humana, que eu estou dizendo que é comum a todos nós. Como assim, Beluga? Bom, o jogo do tigrinho é um problema recente até para nós. Né? Até alguns anos atrás, nem existia o jogo do tigrinho para nós mesmos. Então eu não sei se teve penetração suficiente para chegar até uma aldeia distante, uma comunidade lá no meio da floresta, por exemplo. Mas álcool e drogas, por exemplo, que é algo mais antigo e bem comum no mundo, e entre as culturas, diferentes culturas, é fácil encontrar. Então, se eu for lá apresentar o jogo do tigrinho para esse índio ou essa pessoa do presente, existe a probabilidade dele se viciar. Talvez o contra-argumento pronto, já até a Ritinha esteja aí do outro lado falando, é que ela irá dizer que esse alcoolismo só existe fruto do contato com os brancos. Mas nesse caso, o tigrinho também, né? Algum branco vai ter que levar o tigrinho lá para o conhecimento dos índios, para viciar ele.
a não ser que alguma tribo indígena invente por si mesmo o tigrinho. É só uma questão de tempo para o negócio chegar lá. Veja, se eu isolar o ser humano da tecnologia e das tentações, ele não tem como cometer excessos. Se você não tem, por exemplo, excesso, não tem acesso, se você não consegue ter acesso ao álcool, você não tem como ficar bêbado. Mas ele faz isso porque ele não quer, é da sua natureza, ou porque ele não tem acesso, ele não pode. Porque mesmo os índios tinham a bebida fermentada deles. Os árabes começaram a usar a destilação nas bebidas antes do capitalismo existir. As pessoas ficavam bêbadas naquela época por quê? Então, que história é essa dos marxistas colocarem tudo na conta do capitalismo? Parece aqueles crentes, quando colocam a culpa de tudo no diabo. O capeta do religioso marxista seria o capitalismo. Então, essa é a natureza humana que eu vou tentar desenhar aqui mais para frente, que é a que passa pela minha cabeça. E se a gente explorar um pouco mais as camadas dessa cebola, eu vou conseguir ir um pouco mais longe nesse argumento. No vídeo passado, por exemplo, eu apresentei a comunidade Amish, um grupo de pessoas que se reúnem, né, em torno de um ideal religioso. Se não me engano, são anabatistas, a denominação deles. E lá eles não podem um monte de coisa, não podem usar batom, não podem escutar qualquer tipo de música, não podem assistir TV, roupa não é qualquer roupa, aparelhos eletrônicos. Até as bonecas das crianças não podem ter, são bonecas sem rosto, bonecas sem maquiagem, e um monte de outras coisas que vão se justificar de alguma forma nas crenças religiosas. E o que nós vimos acontecer lá no vídeo passado? Uma jovem que queria experimentar usar batom, biquíni. E por quê? O diabo tomou conta do corpo dela? Talvez até algum crente pense assim, mas se você não se esqueceu da sua juventude, da sua puberdade, você vai lembrar que hormônios não tem ideologia, não tem etiqueta, não tem lugar, não tem hora. Hormônio é aquele negócio, bateu à vontade, ele quer. E isso muitas vezes até constrange o jovem, que às vezes, sei lá, tá numa fila de banco, num ônibus, e passa lá uma jovenzinha que lhe desperte a atenção, e aí pronto, lascou-se tudo. Não adianta dizer para ele, olha, fica quieto aí que a gente está em público. Não adianta, ele quer, e aí ele desperta, e aí você tem que se virar para esconder o que está acontecendo, sob risco, inclusive, de se meter em confusão. E o que isso tem a ver com todo o resto? Bom, você já deve ter percebido, então, que ser humano não é só razão, é também emoção, desejos. E digamos que a humanidade não é lá muito boa em equilibrar essas coisas. Tipo, você não é um gato. Certo? Um gato gateia, mia, toma leite. Ele não decide fazer essas coisas, ele faz porque isso já está lá no conjunto de instruções que vem de fábrica. E o seu gato, que está aí de repente, é como o gato, sei lá, do Pedro Álvares Cabral, que dizem que nem descobriu essa porra aqui, não descobriu, que ele chegou aqui já sabia que aqui tinha terras, ele veio só confirmar e oficializar a porra toda. Pois bem, o gato, por sua vez, não tem aquilo que a Ritinha muito provavelmente quer se referir, que é a construção social. Ai, Beluga, agora você ficou gostoso. Fala no meu ouvidinho. Lá vai, Ritinha. Construção social. O seu gato, quando está no cio, por exemplo, ele não faz distinção de nenhuma ordem. Se mãe ou irmã estiver no cio também, vai, entendeu? Não tem essa. E é tudo a mesma coisa. E se duvidar, é ali na sua frente mesmo. Pudor é algo que não passa pela cabeça do seu pet. Ele nem sabe o que é isso. Isso é coisa nossa. Mas nem sempre foi assim. Perceba que um dia nós estávamos mais perto do comportamento dos gatos do que o comportamento que nós temos hoje. E o que mudou? Sei lá, o homem descobriu o fogo, o homem inventou a roda, resolveu criar um monte de regras, depois essas regras foram mudando conforme o passar do tempo, do lugar, até chegar nesse negócio aí que você vê ao seu redor. Foi uma longa viagem, mas tem algumas coisas que não mudaram, tipo o desejo. Ele continua lá, aonde ele sempre esteve. Mas nós damos uma segurada na onda. Bom, quer dizer, nem sempre. É isso aí que vocês estão vendo. O mundo é doido. E se você procurar, vai achar cada história mais doida que a outra. Uma que eu gosto, para ilustrar a situação, é do Clovão. Não poderia ser diferente. O Clovão estava lá dando sua aula quando chega aquela aluna apetitosa, que me vem com aquelas coxonas todas à vista, para quem quiser apreciar. E como o hormônio não sabe que você é casado, tá dando aula, nem que você tem idade para ser o pai dela, ele diz o quê? Eu quero. Ou se quero, colchão, quero sim. E o professor de filosofia, o que acontece? Se vê dando aula de matemática. Ô, Calvão, que porra é essa aí? Ih, desculpa, me distraí. Isso aqui é aula do que mesmo? Então, terminada a aula, o que acontece? O professor vai lá e chaveca a aluna. Não, pelo menos o professor Clóvis
não fez isso. Ele foi para casa, era tarde, sua esposa esperava por ele, para ele não ter que jantar sozinho, porque as crianças já estavam lá no 15º sono. E ele então resolve contar para ela o que aconteceu. E óbvio, não deu outra, né? A esposa dele, ô malandro, qual é a sua? Tô aqui te esperando para você não ter que jantar sozinho e tu me vem com essa conversa fiada aí, perdeu a noção do perigo? Então o professor Cláudio esclarece, não, é uma questão de transparência. Eu sou o que sou. Uma parte de mim é isso aí, hormônios. Eu vejo as coxas lá e os hormônios gritam. Mas entre eles gritarem e eu ir lá, trair a nossa relação de casamento de tantos anos, o amor que eu sinto por você, a família que nós construímos juntos, existe uma diferença enorme. E eu te conto para que você saiba que eu não troco você por nenhuma coxa de ocasião. Então veja, o que o Clovão está dizendo? Tem uma natureza em mim aqui que está gritando, eu não sou uma máquina, aperta o botão A, faz isso, aperta o botão B, faz aquilo. Se assim fosse, bastaria você apertar aí o botão, qual que é o botão de não comer brigadeiro? Pronto, nossa, você estava feito aí com a sua dieta. E por que não é assim? Por que não é assim? Né? Fazer igual o Cláudio até abriu, encare a pergunta, por que não é assim? Por que não é assim? Porque você sabe que o brigadeiro é gostosinho, não é mesmo? E resistir a comer o brigadeiro gostosinho, às vezes é penoso, ainda mais se você for apaixonado por brigadeiro, né? Vai ter que encontrar outra paixão para substituir isso aí, sei lá, fazer brigadeiro de banana, de berinjela, sei lá o quê. Então, perceba que o ser humano, não sendo gato, ele dá um jeito. Só que esse dar um jeito é tanto para o bem quanto para o mal. E como isso funciona em relação ao dinheiro? O dinheiro é o brigadeirinho de muita gente. É óbvio que a Ritinha, a essa hora, já quebrou o computador, porque ela quer que eu diga que não é sempre assim, não é uma regra. E essa é uma das críticas. Como assim, Belu? Tipo, nem todo mundo gosta de brigadeiro, não é mesmo? Tem gente que não liga, que não é tão apegada assim. Ou seja, nem todos são afetados da mesma forma. É claro que você percebeu que existe aquela necessidade básica, tipo beber água, né? E não tem essa, de vou decidir não beber água, né? Bom, quer dizer, você até pode decidir isso, mas o preço é que essa decisão será única, né? Depois dessa decisão, você não decide mais nada, até porque não haverá vida para decidir alguma coisa. Mas perceba que até aí o ser humano é embaçado. Eu já citei outras vezes aqui, e vou citar de novo, o filme Sociedade da Neve, baseado em uma tragédia real, o filme está lá na Netflix, onde pessoas não tendo o que comer, senão o corpo de outras pessoas, naquela situação, existiram aqueles que se recusaram a fazer isso, mesmo lhes custando a própria vida. Decisões difíceis, consequências duras. A vida de verdade não é fácil. Geralmente a gente se lasca todo, e se você não se lascou, considere-se um privilegiado, uma privilegiada, ou apenas alguém que ainda é muito jovem e não viveu o suficiente para a vida lhe acariciar e dar uns carinhos. E como seria então a vida desses índios sem o desenvolvimento industrial? Esse índio aí, hipotético, eu não tenho como saber. Até onde eu sei, são raríssimas a existência de comunidades primitivas sem contato com a civilização moderna. Qualquer conjectura que se faça será com base no que a história nos fala sobre como eram os índios no passado. Mas isso não quer dizer que não possamos dar uma olhada nos descendentes, nesses povos que ainda procuram manter alguma tradição dos seus antepassados e no que eles podem dizer sobre seu modo de vida. Os indígenas homossexuais. A matéria que recentemente, praticamente semana retrasada, o CIMI, o pessoal do CIMI, Conselho Indigenista CIMI, eles publicaram uma matéria falando de indígenas homossexuais, indígenas que estavam sendo oprimidos, expulsos das suas aldeias e por aí vai. Bom, eu li a matéria. Realmente eu fiquei muito chocada com depoimento de vários parentes, vamos dizer assim, estou dizendo de forma geral, vários parentes, porque cada etnia deu seu depoimento lá e cada um estava dizendo, contando um pouco da sua experiência. Quem lê a matéria e já sabe do que eu estou falando, mas eu vou fazer um pouco resumo dessa matéria. Então, essa matéria que o CIMI publicou estava mais ou menos relatando os indígenas que estavam sendo oprimidos em suas aldeias, em algumas etnias. Eu não vou citar as tribos, e algumas etnias estavam passando por esse momento de repressão, vamos dizer assim, que as aldeias não estavam aceitando, que eles precisavam de apoio,
que para a cultura tradicional indígena, e muitas tribos estavam considerando isso de uma maneira que não é da cultura, é uma maneira inserida da cultura branca, alguma coisa assim, entendeu? Bom, como vocês já sabem, eu sou indígena, criada na tribo, então, eu vou falar da minha opinião. Pelo amor de Deus, não vem generalizar por aí depois. Eu tô falando da minha opinião. Eu, Sani Calapalo, que foi criada na comunidade Calapalo, desde criança e tudo, eu fui educada dentro da cultura, ok. Eu vou falar a minha opinião. Vamos lá. Porque assim, eu ouvia muito dizer essa história que minha mãe me contava. Eu ouvi muito dizer o relato de bissexualidade indígena. E assim, do meu povo. Eu ouvi muito dizer isso. Só que assim, só que não como daqui da cidade, entendeu? Não como, ouvia dizer relatos de alguns homens que já tinham se deitado com alguns outros homens, relatos, boatos, assim. Só que o indígena do meu povo levava isso de uma maneira, não, mas de uma maneira séria, sempre na brincadeira, entendeu? Sempre na esportiva. Eu ouvi muitos relatos eu conversei com muitos parentes meus, minha família mesmo, quem fez se tem isso mesmo, sabe? Eu conversei. Só que o que acontece? Assim como na sociedade branca, vamos dizer assim como na sociedade, existe muita repressão também na cultura indígena. De forma geral, estou dizendo, eu vejo muita repressão. Olha, eu já visitei várias aldeias indígenas aqui no Brasil, várias aldeias. Eu tenho muitos amigos indígenas de outras tribos. Bom, é uma questão que... Porque assim, né? O normal, né? O normal entre homem e mulher é mais aceito. É mais aceito. Pessoas de homem e mulher se gostaram, é aceito em muitas comunidades indígenas. Só que assim, existe também boatos, até do meu povo, boatos de que outros homens se deitavam com outros homens por prazer, entendeu? Boatos, entendeu? Muitas coisas assim. Só que ninguém leva a sério. A maioria se casava com mulher mesmo. A mulher se casa com homem, o homem se casa com mulher, tá entendendo? Assim, que é considerado normal. Só que assim, todo boato tem algo de verdade por trás, né? Todo boato que você se ouve, aí tem alguma coisa de verdade por trás. Eu acredito nisso. Dari mana sih kalau saya enggak? Mewah bisa kantil. Anggap kami tahu mana sih di mana. Tân mà chú số tàn này quá chặt tôi bố bùi này mà mau tập mừng quá cái đi nó chào à mình ai gì tại nhà đi mong xuất làm gì tại như thế luôn mình không hề chào một lúc không vào với con lúc làm ngày mà tôi đi nó mấy cha mấy cái mình tập đi đây
Masa se puder ter uma maiari, daí na rua, é a sarai, uma peça prena em massa. Vem, Molina, tá tão Molina. Nata mato minartera wa Zé de Sarri. Tua toga. Nata tema si a Zezo, te twisawi do te tosra sa tenho si a. Usa, o si hare su tuidase. Da mamanurinha da nano gresa te teostaira usa não se aqui ameaça. Tava da todo mundo hata. Usa que vire ruimana, te si waze, muda se da ruimana da mundo. Bresi wa ruimana ze wa si waze, da si wasi ruimana da mundo usa si hare. Moi prumiara. Nata wa waza, wa uzezi wa are, uzezi tapi. Dure usa não vire ruimana. Usa me cima da semana, mete o lipse, tá em cima da mão dele, está nem o sítio. Mas a warra insista usa na. Warra da moromure. Da meu repsete e me bruno lima warra o da moromure wana imena. Da moros tem mas usa te rusi. Como prazer teoria vai me ter, isso me imena usa na sua irmã usa. E o atenhani todos é zewa, moros da piu psere, to tá na imere to ama piu psete. Tá zapete to usa hore ne wanare aí, até assim manto. Mani munu ma to imeni la wa pamu hepatem no rio zewa no ini hana. Ayuena ay muni wa ayuena. Ma pe mai por epu. Dure usa hore ne wa e tia mais por epu. E wanare tia via cima de mani tia via zara, tá aí mani. Usa hore ne wa. Ana ya iwasu. Ai mama tia iwasu. Ai munu ai mama wastena tia iwa ai munu tia umia, tia da mai az, mani tia awana. I moha usa zewa tapi. Dure waha e usa tama uwa tia wa topra ni mumu usa so usa na hoi manata. Dure esto imi pari wa na wastena tia wi intemewi. So imi pari tia wi wa ta inteme. Iwena wa imunu wa wi wa ten munu teresi anna. Tahaine rosarata tia unne hare time isena ima. Tem umia sinaha, ihati mai wastena, tena wahapi isi wahipseti inhoi manasena, dure e wa inhoi patte, we inhoi manasem, inhoi manata, inhoi manasem, inhoi manasena, mai di babadi, tamha wastamatia, dure wastamatia nai wastena wisukun, tawi titi awatene, tihatene hamai, di nahti utabidi, smirosarata babadi, ozena, tawatama imreme, ozazetebo, rinitisi ileda, romen, ena, tia haren isna wanuni ha hoi na ramnon ta tene hamai dia tem wa pari um ismiro salata o zenasi estupro na aldeia? Olha só, estupro é uma coisa, segundo a cultura calapalo e também a cultura xinguana, alto-xinguana, estupro é uma coisa considerada normal. Nesta sociedade, na sociedade moderna, estupro não é normal, mas na minha sociedade ela é uma coisa normal, uma coisa que não merece punições, pois não merece punição. Por isso que eu digo, tem muitas diferenças tem muita diferença dessa sociedade a qual conhecemos, essa sociedade moderna brasileira, e essa sociedade auto-xinguana, que é a minha sociedade,
para essa sociedade. Então, o que é considerado certo aqui, na sociedade moderna, civilizada, e não pode ser não ser considerado certo dentro da minha sociedade autoxinguana. Que nem o homem pode estuprar uma mulher? Sim, estupra. Rola muitos estupros, aliás. Acredito que hoje em dia tenha diminuído, até porque o índio está cada vez mais se modernizando. Eu digo o meu povo do Alto Xingu. Eles estão cada vez mais se modernizando, tentando se adaptar a novas leis, às leis dessa sociedade. Mas o que eu sei, dentro da cultura tradicional, estupro é uma coisa comum. E isso é comum para os homens. É os homens que praticam o estupro. Eu não vi até agora na minha sociedade a mulher estuprar o homem. Não tive esse conhecimento até agora, nunca me falaram. Mas o que eu sei é que os homens que estupram as mulheres. Não tem consequência, não faz sofrer punição. Beluga, por que você mostrou esses cortes e não outros? Porque eu queria desmistificar essa ideia que alguns têm de que na aldeia indígena as coisas são perfeitas e lá não tem problemas. Tem. Pode não ser o tigrinho ainda, mas se deixar daqui a algum tempo, poderá ser também, porque esses índios aí já estão mergulhados na nossa cultura. E eu quis destacar esses trechos também específicos, justamente porque eles fazem referência a situações que não são de agora. São coisas que a tribo já carrega de gerações passadas, porque sempre vai ter alguém que vai dizer que até a conjunção carnal não consentida que existe na tribo foi o colonizador que introduziu isso lá. E aí a gente entra numa seara que é difícil de pontuar. Por quê? Porque você vai precisar de um antropólogo, desse pessoal que estuda sociedades antigas, para resgatar o comportamento dessas sociedades chamadas de primitivas. E eu me arrisco a dizer aqui que a Ritinha não consegue sustentar nem academicamente a ideia de que as tribos eram um paraíso na Terra, composta por pessoas puras, incapazes de cometer qualquer tipo de maldade ou atrocidade. E podemos aproveitar, inclusive, para ressaltar um outro detalhe que fica de fora dessa conversa normalmente. A natureza ambiental que nos cerca não é amistosa, fofa, delicada, ela é hostil. A gente não pensa assim porque a gente não vive na natureza bruta. Vai lá passar um tempo nela para ver como é que é. E foi isso que nos fez desejar sair daquele estado de sociedade que chamamos preconceituosamente de primitivo para esse negócio aqui, onde temos uma série de conforto e comodidades numa selva de pedra artificial. E você, confia na natureza? Vamos ver as respostas das ruas. Eu confio plenamente na natureza, né? Se os humanos não atrapalham ela segue seu fluxo e ela tem muita inteligência, ela se resolve e ela é próspera, fecunda. Agora, com a intervenção humana, todo esse processo que é natural e que precisa do tempo, com a intervenção humana ele é potencializado, acelerado. Desconfio um pouco da natureza e é bom desconfiar da ciência também, porque afinal a ciência também sabe fazer coisas quase tão monstruosas quanto a natureza consegue. Eu confio na natureza, mas eu acredito que temos avanços tecnológicos muito importantes nesse momento, em toda a atualidade. Então, assim, temos a questão do ser humano destruir ela, mas também a partir de certos momentos de estudos, de pesquisas muito bem feitas, ser alterada a natureza em si, você consegue ter mais confiança na vida em diversas questões. Eu confio na natureza por si só como geradora da evolução humana que tivemos, mas na natureza genética eu acredito que a interferência humana pode ajudar em doenças autoimunes, incapacitantes, mas não somente nisso, porque senão a gente vai começar a ter uma fábrica de mutantes ou qualquer coisa que sirva a interesses escusos. Se eu confio na natureza? Claro que sim. A natureza, ela responde o que a gente faz. Então, se a gente polui muito ar, ela vai ter a camada de ozônio, então a gente vai se queimar. Se a gente desmata a floresta em cima, ela vai chorar embaixo. Então, assim, a natureza sempre ela dá as respostas de acordo com o que ela recebe. Confio na natureza porque a gente vem dela, é essencial para a nossa sobrevivência e, apesar dos apesares, essa questão de evolução do nosso país, evolução do mundo em geral, a natureza é essencial para a gente poder se manter bem aí, saudável e com esse ar oxigênio aí que a gente respira, mesmo sendo a grande São Paulo, a gente ainda tem um ar oxigênio bom para respirar aí, beleza? Confio muito na natureza, porque eu acho que ela é muito sábia.
ela sabe o que está fazendo, a Terra está dando recado para a gente que está tudo errado, que a gente está fazendo tudo errado, que está na hora de parar e pensar melhor. Então, acho que foi uma amostragem bastante rica essa, né? De certa forma, a conversa continua meio que entre Prometeu e Orfeu, né? Você vê, né? Sim. Agora, veja bem. A natureza é sábia. A natureza responde ao que a gente faz. Se a gente faz coisa errada, ela responde. É claro que a gente pode dizer, seguramente, que nós temos poluído o planeta para atingir progresso e o que a gente quer fazer para garantir que a vida seja melhor, mais acesso a todos. Isso é verdade. Agora, achar que a natureza só agride, digamos, as espécies que ela cria em resposta ao que o ser humano faz, absolutamente não é verdade. A natureza, compreendida como a totalidade dos seres vivos em ação, né, e também inorgânicos que compõem a natureza já pôs a pique e destruiu quase todas as espécies que ela criou. Inclusive com meteoros, que também é natureza. Só que está do lado de fora, mas é a natureza. Então, a ideia romantizada de que a natureza ela só agride quando a gente faz alguma coisa é uma ideia romantizada. É que as pessoas estão citando aí pensando muito nas mudanças climáticas, né? A mão do homem que está trazendo as consequências. Né? Mas a espécie pode acabar, ou qualquer outra, independente das condições climáticas. O que não significa que a gente não deve levar em conta o problema do clima, entendeu? O problema é que a gente acaba pensando de uma forma muito pedestre, como se fala em filosofia. Agora, a natureza sabe o que faz? Bom, a natureza não é uma pessoa, né? Apesar que tem gente que acha que é, uma espécie de Deus. Ela sabe o que faz, quer dizer, os processos internos do que compõe a natureza são sempre sábios. Como eu disse há pouco, a natureza devora seus próprios seres. A natureza é bela, muitas vezes ela é reconfortante, ela nos faz bem, sem dúvida nenhuma, ficar em contato com ela, né? Mas, ao mesmo tempo, câncer é natural. E por que interferimos, né? Porque muita gente disse assim, eu confio na natureza. Interferimos por quê, então? Porque não confiamos? É porque, na verdade, na prática, se você parar para pensar, vamos dar um exemplo clichê, mas verdadeiro. Longevidade. Todo mundo quer longevidade. Longevidade é fruto da ciência prometeica, a que intervém na natureza. Sabe, Andrés, eu acho que há uma dificuldade na atividade do pensamento que é o seguinte, não ficar preso, como dizia o Francis Bacon, filósofo que eu citei há pouco, em ídolos. O que é ídolos? Não é cantores, alguma coisa assim. Ídolos são ideias que a gente acha que resolve tudo. Então, a coisa é complicada. Ela é complicada. A gente intervém na natureza, a gente pode fazer mal fazendo isso, mas a natureza entregue a si mesma, a gente estava até hoje vivendo pouco. E o quanto dá para confiar na gente, no ser humano com a técnica na mão? A gente é parte da natureza, então não é confiável. Simples assim. É simples assim. Vamos ver alguns vídeos que estão aí pela internet, mostram a ligação de algumas pessoas com a natureza. Hoje eu conheci um limoeiro. Que cheiroso. Eu cheguei e o seu cheiro já foi logo se apresentando. Ele nem precisou me dizer seu nome. Era um limoeiro. Que prazer te conhecer. Salve a sua sabedoria. É óbvio que há muito tempo, inclusive na filosofia antiga, que a gente falava antes, há um olhar sobre a natureza reconhecendo que a natureza nos ensina. Na realidade, uma das ideias clássicas de respeito à natureza, entendimento da natureza, é de que a natureza nos ensina que tudo está morrendo, certo? Tudo passa, tudo é efêmero. Ela permanece como conjunto, mas os elementos dentro dela passam. Eu lembro de uma campanha de publicidade islandesa, que tem uma natureza bastante simpática, com todos os vulcões e o clima. Respeite a natureza, mas não espere que ela respeite você de volta. Né? A campanha de uma marca. Né? Então, por que eu estou falando essas coisas? Porque esses vídeos, eles mostram pessoas numa relação com a natureza que vai desde um sentimento de empatia e simpatia com uma árvore específica, uma planta, até rituais que parecem meio xamânicos, mais ou menos, tocando instrumento. Observe que, na verdade, quase todo mundo que está aí, normalmente assim, é tudo jovem. Né? Antes de tudo, porque jovem tem uma percepção da realidade, tende a ter uma percepção da realidade chapada. Porque viveu pouco, errou pouco, fracassou pouco, descobriu que pensava coisa idiota pouco, porque não tem tempo. E depois,
porque tem a economia da saúde ainda é rica. Quando você envelhece, a economia da saúde fica mais escassa. Então, você ficar brincando de ver a natureza desse jeito, assim, como se você estivesse viajando no universo xamânico, eu me pergunto se uma dessas pessoas, não desejo isso para nenhuma delas, né? Porque é legal de vez em quando você ir à natureza, sem dúvida, se uma dessas pessoas for picada por uma jararaca, natureza, ou por uma cascavel, elas irão ao Butantã? Ou elas falarão para a cascavel, ó, bela cascavel, você é parte da natureza e, portanto, você sabe. Eu que invadi seu espaço. Eu invadi seu espaço, acordei você. Portanto, eu mereço morrer. Eu acho que não. Vai todo mundo em fila para o Butantã, onde um monte de seguidor do Prometeu está lá pesquisando para fazer com que você, que às vezes tem uma ideia equivocada da natureza, não pague um preço tão alto por essa ideia equivocada. Pensando aí na jararaca, né? Pensando nos critérios de escolha, quais são melhores? Os da natureza ou os nossos? Então, de novo, né? Quer dizer, a natureza, aparentemente, ela, apesar de que Orfeu e a tradição órfica entendiam a natureza como um mistério, eu acho que hoje a gente entende melhor o olhar da tradição órfica para a natureza como um mistério se a gente pensar no universo. Porque a natureza está bastante vasculhada, né? De 2.500 anos para cá, tem uma diferença enorme. Né? Então, o olhar órfico hoje de contemplação, encantamento e mistério, eu acho que está muito associado ao universo, ao cosmos, à natureza exterior, que normalmente não se pensa que é natureza. E se você sai do planeta Terra, é uma máquina de moer ser vivo. A vida não sobrevive fora da Terra. E lá é natural também. É parte da grande natureza. Né? Agora, nossas decisões a gente sabe que não dá para confiar plenamente. A natureza a gente sabe que ela gera, reproduz e destrói. Né? A gente fica no meio tentando pôr limite a ela, mas às vezes a gente não consegue pôr limite a nós mesmos. Agora, em tempos de avanço rápido da ciência, em que o homem quer respostas imediatas, o que pode acontecer se não houver ética? Eu acho que se não houver ética e não houver legislação, né? Porque o que segura mesmo o comportamento humano... Porque a ética, de novo, criada pelos gregos como objeto de reflexão, eu quero dizer, a ética fala de um certo conjunto de normas e valores, como se fala hoje, não se falava assim na Grécia, se falava virtudes, né? Excelências, um certo conjunto de excelências que são desenvolvidas num determinado grupo. E que essas virtudes têm vocação pública, o que significa melhor o convívio público. Então, ética não é uma coisa que você aprende lendo o livro de ética ou fazendo um workshop de compliance. Ética é uma ciência da prática. Só existe na prática. E, portanto, na repetição contínua de um determinado conjunto de comportamentos. Uma sociedade como a nossa, em que essas relações são completamente diluídas, né, acaba sendo que a única coisa que vale é lei. Né? Então, a sua pergunta, né, se não existir um conjunto de leis que conduza e imponha certos limites, o mercado pode chutar o balde? Eu acho que, num certo sentido, sim. Porém, o mercado, enquanto tal, ele tem seus processos de regulação. Né? No sentido de que, se você chutar o balde e oferecer produtos ruins, as pessoas, ao perceber que são ruins, não vão comprar. Novos Frankensteins podem surgir por aí. É voo de galinha. É voo de galinha. Se você oferece um produto ruim para o mercado, é voo de galinha. Além do mais, a gente está falando de um mercado muito sofisticado. Isso é uma medicina de precisão. Olha o nome. Precisão. É muito complexo, muito sofisticado. Ainda é um luxo. Será um luxo durante muito tempo e custa muito caro. Pode brincar com o dinheiro, assim. O dinheiro não aceita desaforo. E aqui o Pondé levanta dois tópicos já abordados no exemplo público de corrupção brasileira, lá no vídeo Resposta ao Jones Manuel, e uma pergunta sobre corrupção, que é a ética e legislação. Lá naquele vídeo eu relembrei o escândalo das carnes estragadas, ou carne com papelão, como ficou conhecido, e a gente viu que a legislação já existia. O que não existia é a ética, a moral por parte daqueles que deveriam salvaguardar a legislação. E bastou um fiscal fazer o que tinha que ser feito e a coisa toda desandou. Um fiscal. Então, esse tipo de problema irá existir e sabotar tanto o capitalismo quanto o comunismo, e eu não entendo por que os marxistas querem tanto que o capitalismo seja a fonte de todo mal. Parece a versão oposta do Olavo de Carvalho, colocando a culpa de tudo no comunismo. Eu acho que ambos os lados sofrem do mesmo problema, que é muito bem ilustrado naquele filme Inimigo Meu. É um filme já datado, principalmente nos efeitos visuais, mas a história é muito rica, ela cai como uma luva. Se você tiver a sorte de encontrar, vale muito a pena assistir. É a descrição perfeita dessa briga aí entre direita e esquerda, sem falar que é um filme que tem história, né? Outro
aspecto importante na fala do Pondé é que nosso meio de viver atual, que nos traz essa série de conforto e comodidades, é uma das molas propulsoras desse desenvolvimento, porque para existir a vacina do Butantan, como o Pondé disse, alguém vai precisar estudar e pesquisar. E aqui começa o enrosco da dona Rita. Para esse alguém estudar e pesquisar, outro alguém vai ter que fazer aquilo que ele não está fazendo, que é a pesca, a plantação, a faxina, o almoço, a roupa para lavar e passar e outros porrilhões de coisas que tem para fazer. Então, essa sociedade especializada exige, inevitavelmente, algum grau de exploração do trabalho alheio, porque não tem como você ir para a faculdade, fazer bacharel, mestrado, doutorado e sei lá mais o que, e dar conta de fazer todo o resto. É humanamente impossível. Você precisa de uma gama de tecnologias que novamente vai ter que tirar lá de uma sociedade moderna, que vai tirar você dessa sociedade primitiva, mais simples, e vai te jogar numa sociedade industrial, complexa, onde existe exploração do trabalho, onde os trabalhos são desiguais, onde existe a busca do lucro, porque ninguém trabalha de graça. E o cara que se esforça para ser, sei lá, neurocirurgião, não vai querer ganhar a mesma coisa que a pessoa que faz a faxina no hospital. Tem um vídeo no Instagram onde a Ritinha discute isso. Ninguém faz cirurgia numa sala de cirurgia suja. E no final, a equipe da limpeza e a equipe da cirurgia são igualmente importantes. Ninguém faz cirurgia sem produção de instrumento de alta precisão. E quem produz o instrumento e quem utiliza o instrumento são igualmente importantes. A distinção entre a faxineira, o técnico que produz os instrumentos e o médico cirurgião é uma distinção ideológica e social, e não técnica e material. Talvez o que ela queira dizer, mas para mim não ficou claro naquele vídeo, aqui eu estou extrapolando, né? É que não deveria haver uma diferença de tratamento do ser humano ou uma diferença brutal no existir desses dois seres humanos. Mas o esforço, a responsabilidade, o grau de destreza e ou inteligência exigida por diferentes profissões são visíveis. O que não se pode admitir é que a pessoa que faz faxina seja tratada como um ser humano de segunda classe. São duas coisas que se confundem. Uma é eu reconhecer a dificuldade para se operar um cérebro humano. E outra é eu dizer que eu devo tratar a faxineira como um sub-humano em função da dificuldade que o outro lá tem para exercer a profissão dele. Essas duas linhas são cruzadas e não discutidas com a frequência que eu gostaria de encontrar nesses vídeos aí. É muito raro alguém bater de frente com essa discussão desse jeito aqui. Geralmente o negócio fica pela metade. E o convite que eu faço, e eu acho que eu não sou compreendido, encare esse desafio. Não faça um discurso unilateral, apaixonado, dizendo apenas aquilo que lhe apetece. Toque nas feridas do discurso, desafie aquilo que você mesmo está dizendo. Ou lhe falta coragem, né? Como diria o professor Clovão, o Clóvis. Tenha brilho, né? Encare a discussão, o debate. Mas não há uma relação entre essa dificuldade da profissão e a remuneração. Isso é verdade. Isso é verdade. Existem outras variáveis no mundo moderno que dificultam essa discussão, esse olhar. Tipo, a MC Pipoquinha, ao meu ver, não deveria ganhar mais que um professor, mas ela ganha. E eu tenho muita dificuldade de pensar que eu estou com 30 anos de idade, eu trabalho desde os 14 e eu não tenho nada. Né? Eu não tenho casa própria, eu não tenho a possibilidade no horizonte de me aposentar, eu tenho muito medo de depender dos serviços públicos. Se duvidar, a MC Pipoquinha já tem tudo isso aí. O Neymar não deveria ganhar mais que um neurocirurgião, mas ele ganha. E isso tem a ver com publicidade, consumo de massa e uma série de outras coisinhas da nossa sociedade atual. O cara cantar azul caneta, caneta azul ou falar receba, recebe muito mais visualizações que o canal da Ritinha ou do professor Cobori. Não há uma relação direta entre importância do conteúdo e visualização. Entra aí questões de entretenimento, identificação, sorte, entre um monte de outras variáveis. Tá, mas e a natureza humana? Ela é o saco sem fundo do ser humano, que deseja sempre mais. O Maduro lá precisa comer carne com ouro? O nosso corpo nem processa aquilo lá. É pro bem do comunismo que está fazendo aqui, do povo da Venezuela? O que é isso se não a velha e boa natureza humana, também traduzida como o quê? Status, vaidade, e que vai se manifestar independente do meio de produção que está lá em operação. Mas o índio não tinha nada disso. Claro que tinha. Como que não? De outra forma. O que são os cocares, as pinturas? Qual foi o comportamento deles quando viram espelhos pela primeira vez? Deslumbramento.
Natureza humana, desejar coisas diferentes, ficar deslumbrado, querer coisas melhores, não querer sair da oca de madrugada, debaixo de chuva, e ser picado pela cobra. Porque a aldeia não tem lá todos esses confortos que existem na cidade. Não tem. Chuveiro, banheiro, todos esses confortos aí, não tem. As suas necessidades fisiológicas tem que fazer no mato. Literalmente, você tem que caminhar um bocado para fazer o número 2, sabe? É complicado. Sabe qual é o pior? Quando tá chovendo, aquele temporal todo, e você dá uma dor de barriga e você tem que correr no meio daquele temporal, e é complicado. Acordar de madrugada, sair para fora da oca para fazer o número 1, é complicado. Às vezes você pode se deparar com algum bicho, alguma cobra, como já aconteceu comigo. Uma vez quase eu fui picada por uma cobra na pepeca. Olha isso, hein? Por que é tão difícil para um marxista, um web comunista, entender isso que eu estou falando? Ou eles entendem, mas não colocam isso em xeque? Explica aí para mim. Tá, Beluga, mas qual que é a sugestão então? Eu falei isso no vídeo anterior, existe um vídeo passado, melhor dizendo, existe um agrupamento humano em tempos modernos que ficou no meio do caminho. Como assim? Os Amish, um grupo religioso cristão, anabatista, estabelecido nos Estados Unidos, Canadá e alguns lugares da Europa, que são conhecidos por seus costumes conservadores, uso restrito de equipamentos eletrônicos, inclusive telefones e automóveis, cujo estilo de vida estacionou lá no século 17, 18. Os caras andam de carroça, eles não usam luz elétrica ou fazem uso mínimo de energia. E seu estilo de vida é todo comunitário, algo muito próximo do que os comunistas pregam desejar. E vejam vocês que o Alexandre, que veio aqui assistir o vídeo, comentou que os Amish só funcionam assim porque existe uma organização exterior garantindo seus territórios e sua proteção. De fato, os Amishes não são autossuficientes, eles são apenas um agrupamento de pessoas que se reuniu em torno de valores religiosos. Eles não têm a pretensão de impor sua crença para o mundo, ou conquistar territórios, ou disputar poder. Eles decidiram viver do jeito que eles acham que tem que viver. Não querem ser incomodados e não incomodam ninguém. Eles não querem, plantar milho para disputar com as grandes empresas exportadoras de milho. Não é essa a vibe dos Amishes. Eles plantam o que eles precisam. O que sobra é estocado, vendido para turista, no mercado local, né? Os Amishes não têm essa intenção de conquistar o mundo. Eles não querem ser obrigados a viver do jeito que o mundo vive. Eles não gostam desse mundo de fora da bolha deles. Olharam para esse mundão e falaram, velho, desse jeito aí a gente não curte. A gente quer viver desse jeito aqui. Ah, mas eles pagam impostos e são submetidos a todas as leis dos países nos quais eles estão inseridos. Tem uma parte que está no Canadá, outra está nos Estados Unidos e outros espalhados em diferentes países da Europa. Sim, os Amishes não são um país, são pessoas dentro de outros países, mas que possuem seu modo de ser muito particular. Mas quando um Amish comete um crime, a polícia vai lá e leva o membro da comunidade Amish para a cadeia, como qualquer outra pessoa. Não tem essa, não. A divisão deles é em relação aos costumes. A gente não quer ver televisão, a gente não quer ouvir essas músicas que esse pessoal usa, a gente não quer beber, a gente não quer usar droga, a gente não quer fumar, a gente não quer comer carne com ouro, a gente não quer usar biquíni, a gente não quer usar batom, a gente não quer lucro em excesso, a gente quer só o suficiente aqui para a gente existir e satisfazer as nossas necessidades de existência. Esse é o modo de vida dos Amishes. E tem as crenças com base na Bíblia deles lá, a religião deles. É o que eles acreditam. E aí? Né? E dito isso, acho que ficou claro, Ritinha, que esse discurso que eu faço não é um discurso de ordem pessoal. Eu brinco aqui com você, porque você é uma pessoa que tem essa persona, né? Então, mas não é em caráter ofensivo. Espero que você tenha entendido isso. Eu acho que depois disso tudo tenha ficado claro que o que eu não acredito é que o mal do mundo seja o capitalismo, assim como não acredito que ele seja a solução de nada. Eu creio que o mal do mundo é a própria humanidade, assim como a solução. Porque aqueles que se encontram capazes de subverter essas vontades, esses desejos, porque não são todos que vão aguentar, tem muita gente, tem lá a taxa de não retorno.
do Ruspringa, né? O pessoal que chega lá numa determinada idade é convidado a sair da comunidade para conhecer o mundo, e tem os que não voltam, tipo, não quero, eu quero ficar aqui no mundão. Gostei do mundão, eu quero botar biquíni, eu quero beber, eu quero, entendeu? Então, tem uns que não voltam. Então, é assim. Então tem uns que não, que falam, não, eu dou conta. Eu consigo conter esses excessos. Podem muito bem, então, criar seu próprio espaço, essas pessoas, né? Quem? Essas que conseguem dar conta de controlar, de subverter essa vontade, esses desejos, de conter esses excessos. Quais excessos? Do cara. E aí, no caso, como a gente está falando de uma comunidade que está modelando os Amish, mas para atender o desejo da galera que gosta do comunismo, aí vai ser o quê? Aí você que tem que dizer, a gente não quer lucro em excesso. A propriedade aqui do sítio aqui vai ser igual os Amish lá, é todo mundo. As casas aqui todo mundo constrói, ajuda a construir a casa de todo mundo. E assim vai, todo mundo vai ajudar nos trabalhos, e todo mundo vai fazer né? Vai dividir as tarefas aqui, e aí, da mesma forma que os Amishes, em algum momento, eles conseguiram se organizar lá, o comunistão também vai ter que encontrar o seu meio. Pode até, de repente, bate lá, toque na porta dos Amish, Amish, deixa a gente colar junto aí pra gente ver como é que vocês fazem, que a gente quer copiar também. A parte de divisão lá, de trabalho, de organização, essas coisas. Não necessariamente a parte religiosa. Bom, só que aí para isso acontecer, é preciso uma coisa que a própria a natureza humana contraria. Por quê? Porque lá, eu mostrei no vídeo anterior, a menina lá, a Misha, que queria usar batom, e queria usar biquíni. Né? Bateu lá o hormônio, eu quero namorar, eu quero sair, eu quero saber como é que ter um encontro com o boyzinho lá da cidade. E aí como é que faz? Né? Não são todos que vão se encaixar nesse modelo de vida. Tem gente que vai querer. E aí como é que faz? Então, o que eu entendo é que faz com que o comunismo tenha grande dificuldade frente ao capitalismo é em dosar o individualismo, nosso egoísmo, que é aquilo que faz o Maduro comer carne com ouro, enquanto tem gente no seu país comendo comida no caminhão de lixo. Por que o Maduro não fez da Venezuela uma grande comunidade Amish, com pitadas de baconinha, ou sei lá mais o que é aquela galera que já flerta com anarquia, ou sei lá mais o que? É culpa dos Estados Unidos. Né? Porque os Amish, por que os Amish conseguem ser os Amish dentro dos Estados Unidos e os comunistas não conseguem ser comunistas fora dos Estados Unidos? Porque a Rússia, na época que era a União Soviética, né? República, né? Não era uma grande comunidade Amish, a URSS. E aqui vejam vocês que as dificuldades de se viver em uma sociedade industrial, moderna, dificilmente são discutidas. Indústrias, invariavelmente, para existir, precisam de consumo. Quem não precisa de consumo são sociedades de subsistência. Fazem só o que precisam ali e acabou. Mas a ideia é essa, fazer indústrias para produzir só o que a gente precisa. E quem é que vai construir as máquinas? Quem é que vai estudar para desenvolver a tecnologia das máquinas? Isso precisa tempo. Quem vai fazer o que o cara não está fazendo enquanto ele está estudando, pesquisando? E por que você, às vezes, quer tomar a indústria de quem já tem? Os Amish tiveram que começar de algum lugar, não foi? Ou as fazendas deles foram tomadas na bala em alguma revolução? Por que não dá para fazer a mesma coisa que eles fizeram? Perceba que a sociedade Amish lá, elas não têm esse vislumbre de atingir, é o que eu falei, se chega na pandemia, por exemplo, não vai ter vacina se depender dos Amish. Vai ser igual, sei lá, a gripe espanhola, que quase dizimou aí boa parte do planeta. Vai rodar um monte de gente. Se depender só dos Amish, vai rodar um monte de gente. Não vai ter vacina. Não vai ter, se depender dos Amish, não vai ter vacina. Né? Eu disse num post para o Pedro Doria, editor do Meio, o seguinte: o problema é que eu acredito que essas propostas, às vezes, elas não me parecem reais. É como até o Frederico Krepp estava falando. Eu tenho por mim que há um certo déficit na alternativa revolucionária hoje, que não pensa o que quer para o Brasil no futuro, e acaba fazendo com que a perspectiva revolucionária seja uma grande incógnita. Vira uma questão que é assim: tá muito ruim e a gente só resolve isso com a revolução. Mas o que é a revolução? Não se sabe. A revolução vai ser feita em nome de quais valores? Em direção a qual esboço, projeto de sociedade? Também não se sabe. O máximo que se tem é algum modelo socialista ali, que não diz muito bem o que quer de fato, alguns valores dispersos. Isso quando não é só palavra de ordem. Vira um socialismo promissório, uma promessa de que no futuro os problemas vão ser resolvidos, que a revolução vai limpar o caminho e tudo. Isso, inclusive, talvez até ajude a explicar o fenômeno do comunista petista, que é o cara que defende a revolução, mas ela está tão fora da realidade que ele se refugia na perspectiva eleitoral petista. Talvez até valha uma reflexão sobre isso. Né? Vejam vocês que o Humberto lá
no vídeo, temos que admitir a esquerda perdeu, estava lá sugerindo o quê? Que a esquerda precisava de bilionários. Ou seja, o socialismo barra comunismo, para existir, precisa fazer aquilo que o capitalismo faz de melhor, a acumulação através da exploração. Oxe! Né? Oxe! Aí você entra com a trava na canela do cara e ele acha ruim. Eu acredito nesse trabalho dos Amish, nessa história de comunidades, mas também acredito na natureza humana falha e egoísta, que nos impede de realizar esse trabalho coletivo. Por isso são tão poucos que fazem o que fazem, como aquele fiscal lá do vídeo. Resposta do Jones Manuel em uma pergunta sobre corrupção. É aquilo lá. Por que aquele doido resolveu fazer o diferente de todo mundo? Ele resolveu fazer o certo, quando todo mundo estava fazendo errado. Responde aí. Ou você acha que a diferença entre um país bem-sucedido e mal-sucedido só passa pela conta bancária? Encare a questão. Tenha culhão. Qual é a diferença entre um país bem-sucedido e mal-sucedido? Você acha que é só a conta bancária? A quantidade de pessoas decidindo por fazer a coisa certa todos os dias não tem nada a ver com isso? Se o percentual para um lado é maior, invariavelmente, com comunismo, capitalismo, feudalismo, ou seja lá mais o que mais existir, vai dar certo. Caso contrário, sempre vai dar errado, porque tem uma enorme quantidade de gente egoísta optando pelo caminho mais curto e mais fácil. E aí eu pergunto, por que os webcomunistas aí não arregaçam as mangas e montam um comunistão tipo os Amish? Essa é a proposta e desafio para o que eu considero uma grande contradição dos marxistas de internet, principalmente aqueles que pregam revolução, ainda mais armada. Gente, às vezes eu vejo gente aí que provavelmente nunca viu uma gota de sangue, não sabe nem segurar uma pistola, e acha que fazer revolução é como ir ali na padaria comprar um pão e voltar. Ainda mais num país de dimensões continentais como o Brasil. Ah não, nossa revolução vai ser pelos livros. Sério? Então é para daqui umas 10 gerações, se houver mudanças no ingresso e qualidade de ensino, né? Porque só imagine por um instante, se é que ainda você não fez isso, você está indo para o trabalho, você está no seu busão, ou no seu Camaro indo lá gravar o seu vídeo para o YouTube, ou dar aula na USP lá no seu carro aí, no meio do caminho você passa por uma dessas comunidades. De manhã, o pessoal já acordou com o galo, já está lá todo mundo plantando milho, e você pensa, eu poderia estar ali. Aí de repente bate um negócio ruim em você, né? Você olha para o mundo ao seu redor e fala, esse mundo não é bom, esse capitalismo é uma droga, eu não gosto, eu não quero. Vou me juntar ao comunistão. Vou viver com aquela turma ali vive. Vou viver como eles vivem. Olha a revolução aí. Mas aí eu pergunto, quantos batem a porta dos Amishes para viver como um Amish? Você sabia que eles aceitam gente de fora? É difícil para entrar para um baralho. Você passa por uma série de rotinas adaptativas e testes, sei lá, cujos detalhes eu não achei nas reportagens que li. Vi apenas que você é adotado por uma família e tem que aprender o alemão arcaico. Porque nem o alemão que os alemães falam hoje em dia, eles falam. E aí você tem que se adaptar às rotinas dele, e no final de um período a comunidade decide se você é aceito ou não. E se os comunistas, os marxistas e sei lá mais o que, fizessem algo assim? Quantos iam querer viver no comunistão?